Olá pessoal, diário de uma guerreira hoje, numa terça-feira, final de tarde, fria, e hoje eu fiquei super chateada porque eu não consegui treinar de novo como eu tinha combinado e tinha planejado. Minhas roupas estavam todas arrumadas, estava tudo arrumado para eu ir treinar, mas eu não consegui, e aí acho que nem quinta eu vou conseguir. Então, provavelmente eu vou no sábado. Esse é o complicador de treinar de terça e quinta à tarde. Eu gosto mais, só que se aparece alguma questão de trabalho eu tenho que passar na frente, né? Porque depende de eu fazer meu trabalho, ganhar dinheiro para eu pagar as aulas de Aikido, inclusive, né? Então eu tenho que passar na frente, tenho que dar prioridade pro trabalho. E as aulas de dia de semana são complicadas, né? São complicadas profissionalmente para mim. Eu prefiro porque eu treino mais, como eu disse para vocês, é mais tranquilo. Eu gosto muito do pessoal, né? Pessoal de terça e quinta tarde, gosto muito. São meus amigos, né? Como eu já disse. Porque nem tudo são críticas, né, gente? Tem um lado bom, um lado ruim. É que quem vê meus vídeos fica achando que eu acho tudo ruim. Não é verdade, né? Não é verdade. Eu faço muitas críticas, mas tem muita coisa boa no mundo virtual, no mundo marcial, tá? E eu aprendo bastante. Na verdade, eu mais aprendo e tem mais coisas boas do que ruins, tá? É que às vezes pode dar uma impressão negativa, porque as críticas sempre acabam tendo um peso maior. São críticas construtivas, né? Depende da maneira com que você vê. Eu considero críticas construtivas, porque eu acho que a verdade, a realidade é sempre construtiva, né? Bom, eu comecei a ler um livro muito interessante sobre filosofia, muito legal, né? Que ele fala sobre essa questão da verdade do que é verdade para um, do que é verdade para outro, né? Então, é relativo, né, gente? A verdade é uma coisa muito relativa e subjetiva, né? Mas se é verdade pra mim, é verdade pra mim, mesmo que não seja, entendeu? Né? Mesmo que não seja. Porque cada um faz a sua leitura, né, das coisas. Bom, eu venho falando muito, eu faço muitas críticas, né, ao mundo marcial e realmente é como eu vejo. Mas isso não, em nenhum momento isso me demove, ou isso me segura de eu continuar praticando minha arte marcial, né? Isso não tem nada a ver, são críticas que eu faço. E aliás, se a gente também fosse parar de viver por conta de machismo, a gente não faria nada, né? Porque a sociedade é machista, né? Então, a gente tem que viver, não é verdade? O que a gente tem que parar, as mulheres têm que parar de achar que comportamentos machistas são normais e não são normais, tá? Não são, mas a mulher é criada já com esses comportamentos machistas e ela acha que é normal, entendeu? Ela não se desconstrói, né? A maioria das mulheres não se desconstrói. Então, o que não é normal, ela acha que é normal. Por isso que no mundo marcial, você vê mulheres, a maioria, falando que não tem machismo e não tem preconceito. Quer dizer, o preconceito e o machismo está tão inserido no mundo marcial que as mulheres não percebem. Entende? Elas não percebem. Você tem que ter um feeling para perceber isso, né? Parece que elas já introjetaram e elas já absorveram o machismo. Então elas acham que é normal, né? Eu, como estudo muito e tenho feeling, tenho muito conhecimento, procuro ter conhecimento e procuro ter um olhar crítico sobre as coisas, eu consigo perceber
né? Mas tem muitas coisas que passam sem eu perceber. E é um comportamento machista nefasto, né? Porque o machismo na nossa sociedade, ele é nefasto, tá? As mulheres convivem com ele desde que nascem, né? E isso é absorvido pela sociedade, considerado normal, né? O que não é normal, né? Uma mulher sair na rua e um homem mexer com ela não é normal, tá? Não é respeitoso. Não é respeitoso, inclusive, tá? Mas a gente acha que, todo mundo acha que é normal. Não, ele tá cantando. Não, ele não tá cantando, ele tá assediando. Então, às vezes as mulheres misturam assédio com paquera. É diferente, tá, gente? Ela não sabe diferenciar uma coisa da outra. As mulheres não sabem diferenciar o que é assédio do que é paquera. É bem diferente, tá? Tanto percebi isso muito claro quando eu tive problema com aquele professor lá, né? Que eu já contei pra vocês. Estranhamente, eu contei pra várias mulheres o que aconteceu comigo, né? Lá naquele grupo com aquele professor. Foi estranha a reação. Muito estranha, né? Foi estranha a reação que eu percebi. Os homens, eu contei para vários colegas meus, homens. Eu achei muito legal a reação dos homens. Os homens ficaram possessos, né? Com a postura do professor comigo. Os homens, achei muito legal. Os homens têm consciência, né? As mulheres, vou falar para vocês, fiquei chocada. Chocada. Olha, todas as mulheres que eu contei, inclusive pessoas que eu considerava minhas amigas, que eu também cortei relacionamento, tá? Não tinha condições de eu continuar com amizade com essas mulheres, né? Várias marciais, tá? Várias marciais e não marciais. Elas falaram o seguinte: que legal! O professor achou você bonita. Ele se interessou por você, né? Ué, por que você não se aproveitou? Eu fiquei chocada, tá? Porque o comportamento do professor não foi paquera, tá? Foi assédio, tá bom? Não foi paquera, né? Não foi respeitoso. Eu não considerei paquera, eu considerei assédio, né? Aí, nossa, olha a loucura. Teve ex-amiga minha, tá? Eu cortei relacionamento com ela depois que ela fez isso. Ela teve coragem de ir ver o professor. Nossa, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ela virou e falou pra mim isso. Nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu falei, pega ele, fica com ele pra você. Ele foi desrespeitoso, ele me desrespeitou, né? Aí, então, nesse momento, eu entendi que a maioria das mulheres não sabe a diferença entre assédio e paquera, tá? Paquera é uma coisa consensual, né? Não é uma coisa imposta, né? Uma coisa que te pega ali de surpresa, porque uma coisa, veja bem, olha a diferença. Vamos ver a diferença. Se a pessoa tivesse me convidado fora do dojo para tomar um café, para conversar, seria diferente, tá? Seria uma postura mais civilizada. E aí eu teria direito de dizer sim ou não, mas para conversar, né? Agora, a pessoa aproveitar uma aula, né, para ter uma aproximação maior com você e se aproveitar, isso não é paquera, né? Isso é forçar uma barra. Isso é assédio, né? Então, é forçar uma barra, não é verdade? Porque assim, não é uma coisa consensual, né? Você está fazendo uma aula, de repente a pessoa faz uma coisa lá, nada grave, tá? Não foi nada grave. Mas mesmo assim, né? Foi uma agressiva, uma violência, né? Porque assim, você está distraída fazendo uma aula e a pessoa faz uma coisa, primeiro te pega desprevenida, você fica completamente chocada, né? Sem ação. E sem o seu consenso. Não foi consensual, não é verdade? Foi consensual. Então, eu tô pegando só esse exemplo, gente. Isso acontece aos montes. Não só no mundo marcial, mas como no mundo, né?
As mulheres não sabem a diferença de uma paquera para um assédio, tá? Elas não sabem. E a diferença é gritante, tá? Elas acham que, ai não, se o homem é bonito, tudo bem, tá valendo tudo. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Tem que ter respeito entre mulheres e homens em qualquer ambiente. Tem que ter respeito, independente de ser bonito, se não ser, tá? Totalmente independente, né? Da mulher estar interessada ou não, isso não tem nada a ver. Tem que haver respeito e tem que haver um consenso, né? Tem que haver um consenso. Então, gente, eu sou uma pessoa bastante consciente para saber o que é assédio e o que não é, né? Eu sei o que é assédio e o que não é. Então eu fiquei chocada com o que eu ouvi das mulheres, né? Chocada. Então naquele momento eu entendi que boa parte das mulheres considera comportamentos que não são normais de homens como normal. Por isso que elas não se manifestam muitas vezes, porque elas acham que é normal. Elas acham que é legal, inclusive, né? Elas se vangloriam, né? De um homem assediar, né? Cantar. Muitas, entendeu? Tá andando na rua, o cara fala coisas absurdas, ela acha legal. Isso é assédio, tá? Isso é crime, né? Então a gente tem que aprender a respeitar o outro, não é verdade? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o outro. O problema muitas vezes, o problema no meu caso não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer, né? Pedir desculpas, né? Se explicar, né? Se explicar por que fez, né? Pedir desculpas, teria sido diferente se ele tivesse feito isso. Mas ele não fez, fez coisa pior depois. Bom, tudo bem, pediu desculpas, legal, tá? Pelo menos isso. Ele foi entender depois que eu expliquei o que ele tinha feito. Quer dizer, ele não conseguiu entender que ele tinha feito uma coisa errada. O que me deixou abismada, porque assim, o que ele fez foi absurdo, né? Foi totalmente absurdo, né? Não foi nada grave, ainda bem, mas assim, foi totalmente absurdo. Qualquer pessoa com bom senso percebe que o que ele fez foi absurdo, né? Ele parece que não percebeu, eu precisei falar para ele entender que ele não tinha entendido o que ele tinha feito. O que me faz perceber que é comum para ele fazer isso. Eu não acho, né? Eu não aceito, tá? Eu não aceito. Se o homem me desrespeitar, eu me manifesto. Seja ele Sensei, Shihan, Jesus Cristo, entendeu? Eu me manifesto, tá? Eu sei o que é o que é. E eu sei, eu sou uma pessoa bem consciente. Eu sei o que é uma paquera. Eu sei o que é assédio, entendeu? Eu sei diferenciar uma coisa da outra. Então, gente, mas vamos falar de coisas boas. Eu tenho falado muito, criticado muito, né? O mundo marcial, tudo. Mas assim, eu tenho pessoas que eu gosto, né? Amigos, colegas que eu treino, como eu já disse pra vocês, inclusive no meu dojo. Eu sou uma pessoa que eu me dou bem com todo mundo. Eu trato todo mundo bem, tá? Sou uma pessoa muito educada, né? Eu tenho um relacionamento cordial com todo mundo, sempre. Sim, eu não tenho ninguém que eu não goste, né? Tem pessoas que eu realmente não tenho afinidade. Eu mantenho um relacionamento positivo com a pessoa, cordial, nada grave, né? Nossa, não suporto, nada assim. Com poucas pessoas eu tive isso no Aikido, não suporto. Pouquíssimas pessoas, né? Até agora. Nunca teve uma pessoa que eu falo, ai, não suporto. Tem pessoas que eu não tenho realmente afinidade e não concordo com algumas coisas do perfil da pessoa, então eu me mantenho na minha, distante, como eu disse pra vocês. Mas eu tenho pessoas que eu gosto, né? No Aikido e na capoeira. No geral, eu me dou bem com todo mundo, tá? Eu tenho um relacionamento bom com todo mundo.
independente de eu concordar com a pessoa ou não, né? É claro que são colegas e amigos que estão restritos ao ambiente do Aikido, tá? São pessoas que eu gosto, mas que ficam no ambiente do Aikido. Não vem pra minha vida pessoal, tá? Mas são pessoas que eu gosto, tá? Pessoas que eu gosto. Então, agora eu tô muito feliz, inclusive, com um colega meu, que me ajuda muito, gosto muito dele. E que ele agora se tornou faixa preta. Ele colocou o Hakama. Estou muito feliz, estou com muita vontade de vê-lo, né? Torci muito para que ele se tornasse faixa preta, porque ele é uma pessoa bacana, ele merece, gosto muito dele, né? E ele me ajuda bastante, então eu fiquei feliz. Ele puxa muito minha orelha, pega no meu pé, porque eu pulo, eu continuo pulando, mas eu gosto dele, tá? Então, gente, é o que eu falei. Que fofinho. Então, gente, é isso, né? Eu tenho muitas pessoas que eu gosto, né? Tem ele, tem um outro colega meu que é rebelde também. Gosto muito dele, respeita muito o meu trabalho. Vou para as aulas dele de sexta-feira à noite, gosto muito dele mesmo, né? Então tem pessoas, tem os colegas que eu treino, todo mundo, gente, assim, eu me dou bem com todo mundo, né? Eu tenho um relacionamento civilizado e cordial e respeitoso com todo mundo, né? A gente aprende, a gente tem que aprender a conviver com o diferente, né? Na medida do possível, a gente tem que aprender, porque a gente aprende mesmo com o diferente, né? Então, é isso, eu gosto muito deles, né? E eu acho que isso me estimula a ir pro treino. Quando você tem pessoas que você gosta, né? Você fica mais estimulada para ir pro treino, né? Você tem esses amigos, essas pessoas que você gosta, né? Esse colega meu, que se tornou faixa preta, ele é assim, um samurai assim, sertanejo, vai. Gosto muito dele. Ele é super sistemático, ele é uma pessoa altamente espiritualizada, né? Ele gosta muito de animais, eu tenho muito respeito por ele. Apesar de achar que ele é muito sistemático, que ele tem esse problema de não respeitar o diferente, né? Ele gosta mesmo de padrão. Mas eu respeito isso, né? Quando a gente tem amigos e gosta dos amigos, a gente tem que respeitar que os amigos sejam diferentes, né? Pensem diferente da gente, sejam diferentes. É um aprendizado. E tem os outros amigos que eu tenho, né? E sim, eu me dou bem com todo mundo. Na capoeira também. Na capoeira eu não gostava do pessoal. Agora, essas observações que eu faço são observações assim, gerais, né? Dos homens em geral, do Aikido e da capoeira. Na verdade não é do Aikido nem da capoeira, é do mundo marcial no geral, né? Agora, gente, é isso, né? Eu acho que sábado eu consigo treinar, gente. Eu acho que eu consigo. É isso, gente. Cheguei.